Olá, criativos! Bom, como sempre me pedem, né, para fazer um passo a passo dos efeitos, de tudo que eu utilizo, né, para estar fazendo uma arte, então eu resolvi fazer um vídeo e mostrar, né, os efeitos e as camadas, as layers, né, de todo o processo criativo de algum material meu. Bem, eu escolhi então essa arte, que ela já é do ano passado, e foi um dos materiais que eu também curti bastante de fazer, porque, para quem não sabe, eu também gosto não só de coisas bem coloridas, mas eu gosto também de trabalhar com muito preto. Eu gosto, né, do preto, porque ele, além de ele combinar com tudo, ele fica elegante, ele fica bonito, é fácil associar os outros tons de cores. Então eu vou estar mostrando um pouquinho do passo a passo de como é que eu fiz a criação desse material. Eu primeiro separei, então, todas as imagens que eu utilizei nesse projeto, né? Vocês podem ver aqui que tem desde a foto dos artistas, né? E todos os elementos, né, que eu utilizei para compor a arte. Então aqui a gente tem tanto como as fotos de background, algumas imagens que eu utilizei ali com alguns filtros, tem até um vetor aqui, né? Essa aqui não é uma imagem, ele é um vetor, né? Eu utilizei uma parte dele no material e eu vou estar mostrando um pouquinho agora de como é que eu fiz então essa arte. Iniciando, né, aqui pelo background, eu utilizei já o tom de preto e depois eu adicionei a primeira imagem, né? A primeira imagem eu já adicionei um Gaussian Blur nela e eu diminuí também um pouquinho aqui a opacidade dela. A segunda imagem foi aqui a textura, né, de jacaré, de cobra, de réptil, né? Eu também diminuí um pouquinho a opacidade dele, porque eu queria que ficasse com um tom bem harmonizante, né, digamos assim, com o fundo, né? Aqui só para mostrar para vocês, então, como é que veio, né? A imagem original, ela veio aqui, ó, com essa cor aqui já bem mais acentuada, mais forte. Eu tirei um pouquinho do tom dela, utilizando aqui o Hue Saturation. Então, eu fui utilizando aqui, ó, esse preset dele, até eu chegar na tonalidade que eu queria, que fosse essa, que tirasse aqueles tons vivos dela, né? Feito isso, eu peguei e ainda eu quis também trabalhar um pouquinho mais a parte e ainda de luz e sombra. Então eu utilizei aqui, ó, os shadows e highlights, tá? Com ele eu consegui trabalhar aqui, ó, né? Mais ou menos o tom que eu queria, então não tem uma regra para isso. Eu fui trabalhando de acordo com a imagem, né? O visual que eu queria deixar para ela. Apliquei uma máscara aqui com um pouquinho de transparência. Bom, agora eu vou para a parte daqui das asas, né? As asas, basicamente, elas ficaram a mesma coisa, porque as asas elas já vieram pretas, né? Eu só apliquei aqui mesmo um gradiente aqui, ó, que tá bem suave, ó. A diferença não é muito gritante, tá? Mas é que eu queria deixar um tomzinho diferente. Eu não gosto desse tom preto aqui, ele parece uma cor... Fica um preto morto, eu gosto de um preto com uma tonalidadezinha, né? Pode ver que aqui tem bastante azul, né? Tem o cian aqui. Então eu utilizei isso aqui para deixar um pouquinho mais bonito, digamos assim. Aqui vai entrar aquele vetor, ó, que eu mostrei. Daquele vetor, eu peguei somente uma parte, ó. Pode ver aqui na imagem que eu peguei só a parte central, deletei essa do meio e fiz essa partezinha aqui somente para eu estar utilizando. Não utilizei nenhum efeito, nem nada, pode ver que ele está normal, opacidade tudo certo, sem nenhum filtro. Eu deixei ele como veio mesmo. Aqui nas imagens dos artistas, ó,
Deixa eu abrir aqui, só para vocês verem. Ó, o meu artista, a foto dele, né? Essa daqui é original. Tá? E depois eu fui trabalhando aos pouquinhos para que chegasse a tonalidade, né, e o resultado que eu queria. Então eu trabalhei aqui, ó, de novamente os shadows e highlights. Eu utilizo isso bastante, tá, nos meus trabalhos, esses shadows e highlights. Até quero ver se eu consigo fazer um outro vídeo mostrando que ele é muito bom para quando você pega uma imagem que o objeto está bem escuro e o fundo está bem escuro, e você consegue utilizar essa ferramenta para distinguir um pouco o objeto do fundo e você poder fazer o recorte com mais facilidade, tá? Então eu utilizo bastante os shadows e highlights, que ele se encontra aqui, ó, Image Adjustment, Shadows e Highlights, ó. Tá? Eu não vou aplicar novamente porque ele já está aqui configurado conforme, né, já utilizei no material. E depois eu também utilizei aqui um Smart Sharpen. Tá? Ele demora realmente um pouquinho para carregar, tá? Ele renderiza. Pode ver que aqui, ó, ficou com bem mais qualidade aqui, ó, utilizando o Smart Sharpen, ó. Pode ver que estava um pouquinho desfocado e eu queria realçar os traços deles, ó. Então eu utilizei o Smart Sharpen, vocês vão ver a diferença, ó. Ele detalhou bastante aqui, ó. Ele trouxe bastante, né, luz e sombra em todos os detalhes aqui e deixou mais nítido, né, a minha imagem. Eu tendo feito isso, eu fiz a duplicação, né, do objeto que eu queria, que era a foto deles. Eu queria fazer um outro efeito ainda. Eu criei mais uma camada deles aqui e eu utilizei o Motion Blur, que deu esse efeitozinho aqui, ó. Que eu chamo de efeito fantasminha, né? Que é um efeito talvez que está se apagando, ou um efeito de movimento e capturou naquele exato momento. Utilizei mais aqui, ó, mais 2 filtros ainda que eu queria, ó, até deixar na cor que eu queria trabalhar. É bem essa cor bem apagadinha mesmo, tá? Que eu tava querendo trabalhar. Então eu fiz aqui os ajustamentos, né? Os ajustes, né? Conforme a imagem que eu queria. Aqui, vamos aqui, ó. Eu coloquei mais 2 fumacinhas, né? Ou nuvens. Isso vai depender de como vocês vão estar pegando essas imagens. E aqui eu só dei uma mexida na exposição delas, ó. Quis deixar um pouquinho mais, não tão forte, deixar um pouquinho mais escuras e também para deixar mais ambientada, né? Aqui eu peguei mais 2 imagens, ó, que são aquelas das penas voando. Deixa eu mostrar aqui. Essas imagens aqui, ó, das penas, tá? Eu peguei já essa imagem aqui como ela tá mesmo e eu fiz o recorte delas e utilizei aqui na minha imagem. Porém, eu que também queria dar depois algum toque de luz nela, né? Que depois eu vou ativar aqui as luzes e vocês vão ver o porquê. E aqui eu utilizei o Inner Shadow. Ó, eu acrescentei um tomzinho dourado, né? Para combinar com o tom que eu quis utilizar aqui na minha imagem também. Ó, das 2 imagens, tá? E elas também não tem mais nenhum efeito também, porque elas já vieram basicamente como eu queria. E aqui, então, eu adicionei só pontos com luz mesmo, que daí pegou o efeito bem legal aqui nas penas, ó. Pegou as imagens. E para fechar, então, eu vou adicionar então todas as outras informações, né, que eu utilizei na arte, como a data, o logo, o nome dos artistas, né, a line, as informações de baixo, como venda, local, as agências e, claro, a minha assinatura ao lado. Se vocês verem aqui, ó, pode ver que eu sigo sempre uma sequência aqui nas minhas layers de como eu estou fazendo a minha arte. Então, ela vai iniciar então da esquerda para a direita, com todas as informações em ordem. Isso fica muito mais fácil de, né, precisar adaptar ela para alguma outra peça, alguma coisa assim. Bom, espero que vocês tenham gostado, pratiquem bastante,
Vocês podem estar utilizando esse meu vídeo e esses meus presets que eu utilizei em todas as imagens como uma forma de praticar aí também. Espero que tenham gostado. Se quiser, deixa um likezinho aí no joinha aí embaixo, se inscreva no canal e até uma próxima.